O escritório estava em silêncio quando cheguei naquela manhã. Um silêncio estranho, carregado, como o instante que antecede uma tempestade. Eu já havia percebido os sussurros nos corredores, os olhares trocados, as portas que se fechavam depressa demais assim que eu me aproximava. Mas naquele dia, havia algo diferente. A tensão era palpável, como se o prédio inteiro soubesse de algo que eu ainda não sabia. Trabalhei ali por mais de 15 anos. Entrei como assistente administrativa quando a empresa ainda operava em uma sede modesta, com paredes descascadas e mesas de segunda mão. Vi tudo crescer. Fui promovida, assumi projetos, carreguei prazos impossíveis nas costas. Mas nunca reclamei. Porque, apesar de tudo, eu acreditava naquela empresa. Acreditava no que construímos. E, acima de tudo, acreditava que lealdade significava alguma coisa. Estava organizando os relatórios de desempenho do trimestre quando a secretária do novo diretor bateu na porta e disse, com a voz contida: "Ele quer te ver. Agora." Subi com os papéis na mão, achando que se tratava de uma apresentação, talvez uma reunião de alinhamento. Quando entrei, encontrei Gabriel, o filho do dono, recém-nomeado diretor-geral, de pé, com as mãos nos bolsos e um sorriso presunçoso no rosto. Ele usava um blazer caro que não combinava com sua postura de garoto mimado. "Pode sentar, Mariana", disse ele, gesticulando com desdém. Sentei-me, tentando manter a neutralidade no rosto. "Eu vou ser direto. Não vejo motivo para manter você aqui. O que faz não é essencial. Na verdade, é um peso. E nós não guardamos peso morto por aqui." A frase me atravessou com a violência de um soco. Mas minha expressão permaneceu firme. Eu não implorei, não questionei, não chorei. Apenas respirei fundo e disse: "Está certo. Só peço que envie os documentos da rescisão para meu e-mail." Ele pareceu desconcertado com minha calma. Esperava talvez uma cena, um apelo, um escândalo. Mas não teve nada disso. Eu me levantei, ajeitei minha bolsa no ombro e saí da sala com a mesma dignidade com que entrei. No elevador, respirei fundo e encarei meu reflexo no espelho. Havia tristeza, sim. Havia uma pontada de humilhação. Mas, acima de tudo, havia algo que ele não conseguia ver: certeza. A noite foi longa. Recebi mensagens de colegas, a maioria em tom de surpresa. Alguns sinceramente revoltados, outros com aquele tipo de pena vazia que não alimenta ninguém. Mas não respondi a nenhum deles. Jantei em silêncio, com o celular desligado. E, antes de dormir, reli pela última vez o contrato que havia assinado com o pai de Gabriel anos atrás. Um contrato que ele, ao que tudo indicava, jamais leu. Na manhã seguinte, eu ainda estava tomando meu café quando o telefone tocou. Era a recepcionista do prédio onde a empresa funcionava. A voz dela estava trêmula. "Mariana, o senhor Eduardo chegou aqui e, bem, ele está fora de si." Sorri sozinha. Eu sabia que esse momento chegaria. Desliguei o telefone e, calmamente, fui até a janela da sala. O céu estava limpo, o sol nascendo sem pressa por entre os prédios. Aquela manhã seria diferente. Muito diferente para eles. Na sala da diretoria, o clima havia virado de euforia para caos em menos de 24 horas. Eduardo, o patriarca da empresa, um homem de presença imponente e temperamento volátil, entrou no prédio esbravejando, assustando recepcionistas e fazendo os funcionários se entreolharam, tentando adivinhar o que havia acontecido. "Onde está ele?" gritou ao subir as escadas, sem esperar o elevador. "Cadê o idiota do meu filho?" Gabriel estava na sala de reuniões, revisando os primeiros passos da sua nova gestão moderna, quando a porta foi escancarada com um empurrão. "Você perdeu o juízo?" berrou Eduardo. "Me diga que é brincadeira. Por acaso leu o acordo de permanência dela antes de assinar a rescisão?" Gabriel levantou-se num salto, pálido. "Que acordo?" Ela era inútil, pai. Uma relíquia. Só ocupava espaço. Relíquia é a sua capacidade de pensar. Eduardo atirou uma pasta pesada sobre a mesa. "Isso aqui é o que você deveria ter lido antes de agir como um moleque mimado. Foi ela quem sustentou essa empresa durante as crises.
Foi ela quem manteve os projetos vivos quando todos os gerentes fugiram. E foi por isso que, quando assinamos o contrato de retenção dela, coloquei cláusulas específicas. Gabriel pegou os papéis e começou a folheá-los. À medida que lia, seus ombros afundavam, como se cada linha pesasse mais que a anterior. Ela tem direito a bônus de performance retroativos, murmurou, incrédulo. A participação societária temporária, cláusula de exclusividade, multa por quebra unilateral. Eduardo cruzou os braços, cerrando os dentes. Você acabou de dar a ela R$500.000, um bônus de saída e a liberdade de levar todos os projetos que criou. Incluindo aquele que o conselho estava prestes a aprovar. Sem falar que, por contrato, ela agora está liberada para abrir empresa concorrente sem qualquer restrição. Pai, eu não sabia. Por que não leu? Gritou novamente, empurrando a pasta contra o peito do filho. Você tem noção do que ela pode fazer agora? Mariana não é peso morto. Mariana é a espinha dorsal disso aqui. Enquanto isso, do lado de fora, eu estava em casa, sentada à mesa com meu caderno de anotações, revisando os rascunhos de um projeto que nunca tive permissão de executar dentro daquela empresa. Um plano que, agora, pertencia exclusivamente a mim. Um sistema de automação logística que reduziria custos de transporte em até 38%. Eu havia desenvolvido nos últimos 3 anos, nas horas extras, nos fins de semana, durante madrugadas silenciosas, sem nunca receber um centavo a mais por isso. Mas, graças ao meu acordo inútil, aquele projeto agora era meu. E, ao contrário de Gabriel, eu lia cada linha dos documentos que assinava. Aquele papel, ignorado por tanto tempo, agora era uma sentença. Para eles. Liguei para um advogado. Depois, para uma amiga que trabalhava em uma empresa concorrente, muito maior e com capital para investir. Em menos de uma semana, eu já estava em uma sala de reuniões, apresentando os gráficos, protótipos e estimativas de mercado que tantos anos atrás ninguém havia sequer olhado. Eles, lá na antiga empresa, tentavam remendar os danos. Mas era tarde demais. Porque peso morto não afunda sozinha. Leva junto quem pisa nela. 2 semanas após minha demissão, sentei-me diante de uma mesa de mármore branca, na cobertura de um prédio envidraçado, diante de 6 executivos atentos. Todos vestidos impecavelmente, todos com olhos fixos nas projeções que eu apresentava. E, pela primeira vez em muitos anos, eu falava sem ser interrompida. Cada argumento era ouvido. Cada ideia, analisada. Cada plano, valorizado. O projeto de automação logística foi aprovado por unanimidade. 1 mês depois, fui nomeada diretora de inovação daquela empresa, uma gigante do setor, que absorveu não apenas meu projeto, mas também me deu carta branca para montar uma equipe do zero. Escolhi os melhores. Muitos deles, ex-colegas da antiga empresa, pessoas que também haviam sido subestimadas, ignoradas ou descartadas por Gabriel em sua tentativa cega de modernizar aquilo que mal compreendia. E foi com uma satisfação fria, mas profunda, que preparei os convites para o evento de apresentação do novo projeto no mercado. Um evento grandioso, transmitido ao vivo, com investidores, parceiros e a mídia. No topo da lista de convidados, estavam Gabriel e Eduardo. Claro que eles viriam. Na noite do evento, vesti-me com elegância. Um vestido azul escuro, sóbrio, mas de presença. Minhas mãos tremiam levemente ao segurar o microfone, não de medo, mas da intensidade daquele momento. Quando subi ao palco, vi os 2 sentados na segunda fileira, lado a lado. Eduardo estava tenso, a mandíbula travada. Gabriel olhava para o chão, evitando meu olhar. Sorri. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqueles que me subestimaram. Aqueles que disseram que meu trabalho era dispensável, que eu era apenas um peso morto. Foi graças a vocês que decidi seguir meu próprio caminho. E foi ao deixar para trás o que me prendia, que descobri tudo o que eu podia ser. A plateia aplaudiu. Meus olhos cruzaram com os de Eduardo. E, pela primeira vez, vi ali um traço de arrependimento. Mas não era suficiente. Não depois de tudo. Não depois de anos sendo silenciada em reuniões, ignorada em apresentações, chamada de a funcionária confiável apenas para ser usada e descartada. Gabriel,
por outro lado, parecia encolher na cadeira a cada palavra que eu dizia. E isso, confesso, foi uma pequena vitória pessoal. Mas ainda não era o fim. Após o evento, durante o coquetel, Eduardo se aproximou. Estendeu a mão. Mariana, precisamos conversar. Olhei para a mão estendida. Depois, para o rosto dele. Agora não. Estou ocupada demais vivendo aquilo que vocês sempre disseram que eu não conseguiria. E me afastei. Naquela noite, quando cheguei em casa, abri uma taça de vinho e me sentei na varanda. O vento soprava leve. A cidade lá embaixo brilhava, pulsante. Pensei em tudo que havia enfrentado para chegar ali, cada reunião em que me cortaram, cada proposta ignorada, cada elogio forçado, cada palavra atravessada de desdém. Tudo havia me moldado. Mas não me destruído. E o melhor ainda estava por vir. 2 semanas após o evento, minha nova empresa começou a absorver parte da clientela antiga. Não por revanchismo, mas por eficiência. Nossos relatórios de desempenho apresentavam melhorias visíveis e consistentes. Em menos de um trimestre, superamos as metas previstas. O projeto que um dia fora ignorado na gaveta da sala de reuniões, agora era capa de revista do setor. E foi aí que começaram as ligações. Primeiro, vieram e-mails de consultores da empresa anterior, tentando sondar informações. Depois, mensagens disfarçadas de parabenizações. Mas nada que me tirasse do sério. Até que, certa manhã, o próprio Eduardo apareceu na recepção da minha nova empresa, sem aviso prévio. Mariana, disse ele, com um olhar abatido, precisamos conversar. A situação está fugindo do controle. Respirei fundo. O que quer, Eduardo? Gabriel, ele está perdido. Os investidores estão pulando fora, os clientes migrando. As decisões dele estão afundando tudo. E o projeto que você levou era o único diferencial real que tínhamos. Cruzei os braços, ouvindo em silêncio. Quero fazer uma proposta. Um retorno. A empresa é sua tanto quanto nossa. Sempre foi. Ri, sem esconder o sarcasmo. Não, Eduardo. Ela nunca foi minha. Ela foi minha responsabilidade, minha dor de cabeça, minha carga. Mas nunca minha. A única coisa que me deram lá foi o rótulo de peso morto. Ele engoliu em seco. Eu errei. Mas Gabriel não errou. Gabriel mostrou quem sempre foi. E você o colocou no meu lugar, mesmo sabendo. A responsabilidade não é só dele. Ele baixou os olhos. Só queremos salvar o que resta. Pensei nas noites viradas, nos projetos descartados, nas vezes em que fui chamada de exagerada por exigir reconhecimento. Lembrei da sala em que fui demitida com frieza, sem uma palavra de gratidão. Pensei na voz de Gabriel, tão cheia de arrogância, dizendo, não guardamos peso morto por aqui. Então me aproximei, mantive o tom firme, sereno. Eu não sou salvadora de impérios falidos, Eduardo. Sou fundadora do meu próprio. Vocês que arquem com as consequências das próprias escolhas. Vi o exato momento em que os ombros dele desabaram. Era como se, finalmente, tivesse entendido que perdeu. Não só a funcionária mais leal que teve, mas também a chance de se manter relevante em um mercado que não perdoa erros. Ele saiu sem dizer mais nada. E eu voltei ao meu trabalho, sem peso no peito. Na semana seguinte, o anúncio veio, a antiga empresa estava à venda. Gabriel havia renunciado ao cargo, pressionado por dívidas e escândalos de má gestão. A imprensa noticiou o colapso de forma implacável. E, enquanto todos tentavam entender o que havia acontecido, eu apenas sorri. Porque a ruína deles começou no dia em que ignoraram a única coisa que poderia salvá-los. A notícia da venda da antiga empresa se espalhou como fogo em capim seco. Veículos do setor noticiaram com tons de tragédia corporativa. Especialistas discutiam nos painéis de economia como uma companhia com tantos anos de mercado afundou em menos de 6 meses. Mas eu sabia a resposta. E ela era simples. Quando você despreza quem sustenta suas bases, a estrutura inevitavelmente desmorona. Eu poderia ter apenas assistido de longe, em silêncio, saboreando minha vitória com discrição.
Mas não era isso que o momento pedia. Entrei em contato com a consultoria responsável pela venda. Marquei uma reunião. Quando entrei na sala envidraçada, do outro lado da mesa estavam Eduardo, pálido e desidratado de orgulho, e Gabriel, visivelmente mais magro, olheiras profundas e o olhar perdido. Parecia um menino castigado, mas não havia arrependimento em seus olhos. Apenas o medo de perder tudo. Você veio comprar? Perguntou Eduardo, com voz baixa. Sentei-me com calma, cruzei as pernas, e deixei a minha pasta sobre a mesa. Olhei nos olhos dos dois. O silêncio sufocava. Sim, vim comprar. Mas não pelo valor de mercado. E sim pelas migalhas que restaram. Gabriel bufou. Então é isso? Está aqui para se vingar? Sorri, sem pressa. Não, Gabriel. Minha vingança começou no dia em que você assinou minha rescisão sem ler. O que estou fazendo agora é apenas pôr o último prego no caixão. Abri a pasta. Coloquei sobre a mesa um documento de intenção de compra assinado. A proposta incluía aquisição de ativos, marca e banco de dados. Mas sem a equipe, já que, com exceção de 2 gerentes, todos os talentos que valiam a pena estavam comigo agora. Eduardo leu o papel com as mãos trêmulas. Sabia que era isso ou nada. A empresa não resistiria mais um mês. Assinaram. 3 dias depois, a transação foi finalizada. Entrei no antigo prédio como proprietária. Os corredores estavam vazios, cheios de caixas empilhadas e silêncios. Cada passo que dei até a sala onde fui chamada de peso morto soou como uma batida de tambor da justiça. Abri a porta. A mesa onde Gabriel se sentava ainda estava lá, com uma cadeira de couro e uma placa prateada que dizia diretor-geral. Tirei a placa, joguei no lixo e substituí por uma que trouxe comigo, sala de arquivo. Não jogue fora o que ainda pode ser útil. A empresa não voltaria a operar sob o mesmo nome. Usei os ativos que me interessavam e dissolvi o restante. Aquilo que um dia me oprimira se transformou na base para algo novo. Algo verdadeiramente meu. Na noite seguinte, fui até a sacada do meu apartamento. O vento soprava suave, como se lavasse minha pele. Lá embaixo, as luzes da cidade tremeluziam, indiferentes ao drama de quem ainda não sabia perder. Fechei os olhos e respirei fundo. Fui chamada de inútil, de peso morto. Mas foi o peso da minha ausência que afundou o império deles. Agora, livre do passado e dona do meu futuro, eu finalmente entendia. O que eles chamavam de fardo, era na verdade o alicerce. E eu nunca mais deixaria ninguém pisar nele. Fim.